Jeremias 31, 2, registra: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. O texto está falando a respeito do povo de Israel quando saiu do Egito e Faraó estava disposto a destruir o povo de Israel. A ira, o ódio fazia com que o coração, a mente e o espírito de Faraó se voltasse totalmente contra o povo de Deus e saiu para destruí-lo. Mas Deus deu o livramento ao seu povo das mãos de Faraó, de uma forma extraordinária, de uma forma espetacular. E o povo que deveria atravessar o deserto através do litoral, indo pelo litoral e não entrando diretamente no deserto, mas passando pela parte litorânea, e que deveria, nessa jornada, demorar menos de um mês, a Bíblia diz que o povo passou 40 anos no deserto. E no deserto, sem trabalho, no deserto, sem casa, no deserto, sem arrimo humano, no deserto, sem plantar, sem colher, sem costurar, no deserto, à mercê das doenças desérticas, dos animais ferozes, dos escorpiões, dos malfeitores. Mas durante 40 anos o povo de Deus passou no deserto. E o texto é bem claro, o Espírito de Deus falando através do profeta Jeremias, que o povo achou graça no deserto, achou o favor de Deus, achou o cuidado de Deus, achou o amor de Deus. Ou melhor, o povo foi encontrado pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus. Então, dentro desta visão da palavra de Deus, desta inspiração ao profeta Jeremias, registrado no capítulo 31, no verso 2, o povo achou graça no deserto, nós vemos que há necessidade de que o povo de Deus, quer seja em grupo, quer seja individualmente, tenha, em primeiro lugar, consciência da dependência de Deus, consciência do cuidado de Deus. É verdade que enfrentariam gigantes, enfrentariam malfeitores, enfrentariam a questão alimentar, enfrentariam a questão da vestimenta, mas, diante de tudo isto, o povo foi achado pela graça de Deus, precisava ter esta consciência, precisava saber que Deus estava cuidando, que Deus estava providenciando o livramento dos inimigos, que Deus estava providenciando a vestimenta. A Bíblia diz que durante 40 anos o calçado não se estragou, a vestimenta não se estragou, porque Deus, de alguma maneira, providenciou o que era necessário, mas providenciou a alimentação através do maná. Deus enviava o maná. Então,
o cuidado de Deus faz parte da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, do seu amor. E é preciso que nós tenhamos consciência disto, que não importa o deserto que estejamos atravessando, nós iremos contar com a graça de Deus. Precisamos estar totalmente dependentes do Senhor. Em segundo lugar, Deus ensinou o povo a ser administrador, a ser gestor. As pessoas, elas aprenderam a administrar o que tinha através do maná. O Senhor disse, olha, eu dou o maná. O que vocês não podem fazer, eu faço. Aqui está a alimentação, mas vocês precisam administrar da maneira que eu estou orientando. Vocês precisam fazer a parte de vocês. O que é impossível para vocês, eu vou fazer, é enviar o maná. Mas a parte de vocês é todos os dias, apanhar este maná. Mas o maná que estarei enviando, ele só vai servir para aquele dia. Ele durará 24 horas. Não adianta você querer guardar, se alimentar da metade e deixar a metade para o outro dia. Se alimentar de 1/3 e deixar a outra parte para o outro dia. Não. O que eu estou lhe dando é o suficiente para 24 horas, é o suficiente para hoje, é o suficiente para o pai, para a mãe, para os filhos, para todos aqueles que fizerem parte da sua família, todos aqueles que estiver subordinado a você. Então, a sua parte é ir apanhar e fazer a devida divisão do que eu tenho dado, do maná que eu tenho prodigalizado para vocês. Agora, não precisa guardar para amanhã. Por quê? Porque amanhã vocês deverão ir apanhar aquilo que eu tenho providenciado. Então, segunda, terça, quarta, quinta, vocês vão apanhar o suficiente para 24 horas. Na sexta-feira, aí sim, vocês vão apanhar o que é suficiente para mais de um dia, porque eu providencio desta maneira. Então, Deus, ele estava ensinando gestão, administração. E isto não é pertinente somente ao povo lá no deserto, mas através dos tempos, Deus tem ensinado o seu povo a gerir aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Portanto, neste segundo ponto, que é a pessoa aprender as lições de Deus, as lições na área administrativa, como você tem administrado o que Deus tem colocado nas suas mãos. A questão não é se é muito, se é pouco, a questão não é esta, é que Deus te dá aquilo que é necessário para você no momento, hoje, aqui e agora. Então, administre da melhor maneira possível. Se Deus tem te concedido 10 milhões, então administre esses 10 milhões. Se Deus tem te concedido R$1.000, administre R$1.000. Se Deus tem te concedido R$50, administre R$50. Se Deus tem te dado R$1, administre R$1. E o Senhor Jesus, ele já aqui em vida, ele passou isso para a sua igreja, a partir dos discípulos, a sua igreja constituída ali, ele ensinou e chegou até nós a parábola, ou a história dos talentos. A um ele concedeu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. Por quê? Porque ele sabia a capacidade administrativa de cada um, e ele estava dando conforme
a capacidade da pessoa a administrar. Portanto, que sejamos gestores, administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Vamos viver a graça de Deus mediante o que Ele tem nos concedido. Mas o terceiro ponto é que, dentro da graça de Deus, nós precisamos viver o hoje, viver o aqui e agora. Não ficar preso às coisas do passado, principalmente as coisas ruins, nem ficar preocupado com o futuro, mas nós vivermos o aqui e agora. E era isto que Deus estava ensinando através da sua graça. Primeiro, dependência dele. Segundo, fazer a parte que ele estava orientando. Terceiro, viver o dia de hoje. E viver o dia de hoje com alegria, com satisfação, com prazer. Minha irmã, meu irmão, viva o dia de hoje com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. A questão não é se você tem 10 mudas de roupa. A questão não é se você tem casa própria. A questão não é se você está empregado ou desempregado. A questão não é se você tem dinheiro no bolso ou não, em caderneta de poupança, se você tem ou não. A questão não é esta. A questão é você, minha irmã, meu irmão, viver a graça de Deus hoje, aqui, agora, neste exato momento. Vivencie isto com alegria. Exalte, glorifique o nome do Senhor. Não em cima do que você perdeu, do que poderia ter tido, ou daquilo que haverá de ter, mas o aqui e agora. Este exato momento. Viva com prazer, com alegria, com exaltação ao Senhor. Mas o povo foi achado pela graça de Deus. E essa graça de Deus nos leva a saber que Deus tem reservado o melhor para mim e para você. Através da própria palavra, ele diz, olha, eu tenho planos de bem e não de mal para vocês. O Senhor disse para o seu povo que tinha saído do Egito, a terra prometida está aí, mana, leite e mel. Vocês vão viver, vão usufruir, os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Vocês vão usufruir do bom e do melhor eu tenho. Vocês estão passando pelo deserto? Sim, mas a minha graça está com vocês no deserto. Deus tem reservado o melhor para nós. Qual deserto que você está passando? Qual deserto que você está passando? É na área da saúde? É na área conjugal? É na área familiar? É na área da vizinhança? É com o patrão? É com o empregado? Qual o deserto que você está passando? É sentimento de culpa daquilo que você fez ou deixou de fazer? É sentimento de culpa daquilo que fizeram com você e você consentiu? Qual o deserto que você está passando? Se a ansiedade é o deserto na tua vida, se a depressão é o deserto na tua vida, se a rejeição é o deserto na tua vida, se a traição é o deserto na tua vida, não importa qual o deserto que você está passando. Vamos relembrar o texto e eu vou ler mais uma vez. Jeremias 31, 2. Quando diz, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Então, o povo achou graça no deserto. Deus o fez descansar. Vem à minha mente as palavras de um ineto. E há muitos anos
que eu ouvi este ineto, e quando eu estava meditando, veio à minha mente esta parte. E o ineto, num determinado momento, ele cita o seguinte: é meu somente o teu cuidado. O teu cuidado é descansar em mim. Agora, neste exato momento, o Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você: é meu somente o teu cuidado. O teu cuidado é descansar em mim. Receba agora esta palavra. Receba. É meu somente o teu cuidado. O teu cuidado é descansar em mim. Seja achado pela graça de Deus e viva com alegria este momento aqui e agora, porque o Senhor tem reservado o melhor para mim, o melhor para você. Que Ele mesmo te abençoe.